Bom dia. Iniciando sessão de julgamento, a primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 24 de fevereiro de 2026, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já conformam a presença do sistema do EPAT e vão iniciar a sessão no sistema. Temos 4 processos de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que a pessoa sustentacional e o patrono está presente. Só um momento só. Então, começar os trabalhos com o processo de Grademax Indústria e Comércio de Grades Limitada, é recurso de ofício, relator doutor Henrique Fernando de Mello. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Presidente, só uma questão. Sim, Meu computador conseguiu reiniciar. Pode ser que eu saia e volte da sessão, tá bom? tudo Mas bem, como sem vai começar problema. com o doutor Henrique, acho que vai dar tempo aí, tá bom? Tá certo. Tá. Muito bem. Doutor Henrique nos apresenta os autos? Sim, senhor presidente, bom dia a todos. Para mim é uma satisfação compor a primeira Câmara e iniciar esse biênio com todos vocês. Vou fazer a leitura aqui do relatório. Só um segundinho que eu estou abrindo aqui. Bom, trata-se de um recurso de ofício interposto às folhas 714 contra a decisão de folhas 704 a 714, que julgou insubsistente o auto de infração 5053-5390, lavrado em face de Gradmax, Indústria e Comércio de Grades, com responsabilização solidária da Alucomax Brasil, Indústria e Comércio de Revestimentos Limitada, cancelando o crédito tributário constituído. O auto de infração traz uma acusação só de falta de pagamento de ICMS decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas com erro na alíquota do imposto apurado por levantamento fiscal, realizado com fundamento no 509 do regulamento. Eu transcrevo o item da infração do modo como ele está no relato fiscal. Só destaco a seguinte passagem. O auditor fiscal coloca: o autuado esteve enquadrado no regime do Simples Nacional, nos períodos citados acima, que são 2020, 21, 22, 23 e 24, e a suposta sócia da autuada, a senhora Luciana Cirilo Protásio, tem como marido o senhor Denis Marques de Brito, que participa do quadro societário da outra empresa, da empresa paulista Alucomax Brasil, com percentual de participação de 50%, cujo regime de apuração para os exercícios fiscais de 20, 21, 22, 23 e 24 era o regime periódico de apuração. E o regime do Simples Nacional foi criado com o intuito de beneficiar os pequenos empreendedores e não grupos econômicos para se beneficiarem das alíquotas dos impostos menores, tanto federais como estaduais. E aí, diante dessa irregularidade, então, foi lavrado o auto de infração. A R-Decisão de primeira instância, em suma, considerou que, nos termos da resolução CGSN, né, do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140 de 18, e da Portaria Caixa 32 de 2010, contribuinte autuado, optante pelo Simples Nacional, somente poderia ter sido exigido do ICMS no RPA, caso o fisco tivesse procedido à sua exclusão de ofício do regime especial unificado de arrecadação de tributos, uma vez que o contribuinte, e aqui eu abro aspas, somente estará sujeito às normas de tributação aplicáveis a demais pessoas jurídicas a partir do período em que se processarem os efeitos da sua exclusão do Simples Nacional. Fecho aspas, isso está às folhas 711. Adouta a representação fiscal em seu parecer em recurso de ofício de folha 729 e 735, na linha da manifestação da autoridade fiscal de folha 726 e 727, argumenta que não havia pretensão do fisco de desenquadrar o contribuinte autuado do Simples Nacional. Não há impedimento legal para que seja constituído crédito tributário via levantamento fiscal, artigo 509 do regulamento, em face de contribuintes enquadrados no Simples Nacional,
restou devidamente comprovada a confusão entre as empresas Gradmax e a Lucomax, estando justificado e correto o trabalho fiscal. As folhas 740 e 749, o contribuinte autuado e o responsável solidário apresentaram contrarrazões ao recurso de ofício, rechaçando os argumentos trazidos pela douta representação fiscal. Esse é o relatório dos autos, senhor presidente. Agradeço, doutor Devolvo a palavra, Henrique. senhor. Ok. Doutor Paulo, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Bom dia, excelentíssimo presidente doutor Inácio, demais juízes compõem a primeira Câmara. A lavratura do auto foi decorrente de interpretação de confusão das empresas, né? A solidária no regime RPA e a autuada optante do Simples. Só que não é o caso, em primeiro lugar, porque a autuada ela fabrica grade para rodovia, escola, quadras poliesportivas, tal, de aço. E a Solidária, a empresa Alucomax, ela fabrica bobina de ACM, alumínio composto. Alumínio composto de diversas cores, imitando madeira, azul, vermelho, enfim. Esses alumínios eles são destinados a fachadas de, por exemplo, Banco Itaú, Droga Raia, são matéria-prima para arquitetura, fachadas e painéis. E são atividades totalmente diversas. Em 2024, a Solidária, a Lucomax, ela faturou 465 milhões. E a autuada optante do Simples, 3 milhões e meio, ou seja, representa 0,75 do faturamento, né? Se der uma olhada nas folhas 138, tem foto aérea dos dois barracões, os dois estabelecimentos, onde demonstra claramente a independência de um e do outro, né? Então, são empresas totalmente distintas, separadas, uma fica no 911 e a outra no número 997 e 1111. Então, são totalmente diferentes. Quadro de funcionários diversos, logística de operacional totalmente diferente. Uma fabrica bobina, outra fabrica serralheria, esquadrias, né? Então, na época, nós, como o auditor fiscal ele goza de fé pública, nós pedimos ao cartório de Guarulhos para que fosse feita uma ata notarial in loco, né? Dessa ata notarial, o que o tabelião concluiu? Essa ata notarial está nas folhas 150 a 163. Entradas independentes, estrutura administrativa própria, maquinário distinto, funcionários próprios, inexistência de execução cruzada de atividades, inexistência de subordinação operacional. A ata registra, inclusive, declaração de funcionários afirmando não haver prestação de serviços entre as empresas. O documento ainda ele traz fotos nessa ata que o processo de soldagem e fabricação de grades, serralheria, e a Solidária, painéis e ACM. Organização administrativa separada, não há confusão patrimonial, não há caixa único, não há contabilidade unificada, não há compartilhamento produtivo. O que acontece? Na verdade, o levantamento fiscal adotado pelo FIS do artigo 509, ele fere a resolução 140 do Comitê Gestor do Simples, em especial no artigo 86, artigo 87, que tem que ser feito através de auto de infração e lançamento fiscal. Você tem que fazer o lançamento no aplicativo específico da Receita Federal. Não foi observado. E a decisão de primeira instância, ela também adotou como premissa máxima aí a questão da inobservância de artigo da Portaria CAT 32/2010. A Portaria CAT 32/2010, ela privilegia o direito à ampla defesa, na medida em que, no artigo, o contribuinte tem que ser notificado, artigo 2º e 3º,
ele tem o direito de fazer um recurso para o chefe do posto fiscal, artigo 4º da portaria CAT 32, e pode fazer um recurso também para o delegado regional tributário, artigo 5º. Então, ele tem todo o procedimento na CAT 32 da ampla defesa, né? Todo o rito para a exclusão de ofício do simples. O artigo 7º e 8º da portaria CAT 32, ela fala após a exclusão, da obrigação de apresentação de GIA e recomposição da escrituração fiscal, né? Então, quer dizer, o contribuinte teria o direito de fazer a recomposição pelo artigo 7º. E pelo artigo 7º, inciso 2, observância ao princípio da não cumulatividade, admitindo creditar-se do valor do semestre relativo à mercadoria existente no estoque. Então, a portaria CAT 32, ela traz um rigor para quando você vai desenquadrar de ofício. Agora, a aplicação paralela de levantamento fiscal do artigo 509, ela não deixa de observar todo esse rigor de questão de crédito, de estoque, de apresentação das GIAs com a recomposição. Eu trago, no decorrer do processo, 3 acordos do TIT, no mesmo sentido, pela qual foi cancelado o auto de infração e reservando o direito do fisco fazer o procedimento correto, de acordo com a CAT 32 e de acordo com o artigo 140. Nós temos a decisão do auto de infração 5.023.415, dígito 8, da 8ª Câmara Julgadora, o auto de infração 418.171, da 14ª Câmara Julgadora, e o auto de infração 450.840, da 8ª Câmara Julgadora. Eu vou pedir só para ler uma parte da ementa de duas. A 14ª Câmara Julgadora, a ementa: ICMS, falta de pagamento de imposto apurado por meio de levantamento fiscal. Contribuinte optando do Simples Nacional. A acusação de falta de pagamento apurada por meio de levantamento fiscal refere-se à omissão de receita e não à falta de emissão do documento fiscal. O lançamento de ofício deverá ter sido realizado na modalidade auto de infração e notificação fiscal nos termos do artigo 24 da Resolução 140. Inclusive, essa decisão da 14ª Julgadora, a representação fiscal peticionou desinteresse em recurso especial. Então, já houve a decisão administrativa definitiva com cancelamento do auto. O da 8ª Câmara Julgadora, a ementa: falta de situação nota fiscal de entrada, acusação mantida. Item 2, falta de pagamento de imposto apurado por meio de levantamento fiscal. Exigência deveria ter sido realizada por meio de auto de infração da Resolução 140. Então, eu trago aqui 3 acordos, um pela qual, inclusive, já houve a decisão definitiva aí, e a própria representação fiscal dispensou a propositura de recurso especial. Agora, e, por outro lado, também, o levantamento do auditor fiscal, ele inflou demais os valores. Se nós pegarmos a planilha do auditor fiscal de folha 757, ele traz vários CFOPs, ele pegou todas as notas fiscais emitidas, independentemente da natureza de operação. E isso inflou demais, porque, no caso de serralheria, há muita venda para entrega futura. Vai fazer uma quadra, uma poliesportiva, alguma coisa assim, ele faz o faturamento antecipado e depois faz as remessas. Foi considerado as 2 notas fiscais. Nós temos CFOP de devolução de vasilhame, industrialização por encomenda, remessa por conta e ordem, remessa e retorno para industrialização. Então, o auto de infração chega em 8 milhões, mas por conta dessas apurações. E não foi levado a efeito o crédito. Pelo princípio da não cumulatividade, eu tenho o aço, eu tenho a solda, eu tenho a energia elétrica para compor efetivamente o valor, se é que fosse devido, observado todos os ritos da CAT 32, deveria ter sido observado também a questão da não cumulatividade
e feita a apuração onde há incidência de ICMS. Agora, aonde não há incidência, em simples remessa, retorno e remessa de vasilhames, e houve bitributação, porque eu tiro a nota fiscal de venda antecipada, depois eu faço a remessa, foi considerado no cálculo as duas. Então, esse cálculo está muito inflado em questão de valores, né, da apuração. Uma outra coisa que eu trago aqui em questão é o total desinteresse da empresa solidária em manter uma empresa paralela no Simples. Explico por quê. Agora, em janeiro de 2026, a empresa solidária ela apurou um crédito, saldo credor de semestre, de R$15.626.000. Desse valor, já foi subtraído R$7.765.000 a título de crédito acumulado. Por quê? A empresa solidária, ela gera um saldo credor muito alto, porque ela exporta para mais de 20 países. Além da exportação, ela tem operações interestaduais com insumos importados a 4%. Então, ela acumula muito saldo credor. A solidária, ela tem pendente ainda de pedido de crédito acumulado R$7.015.000. Se subtrair dos 15 milhões, vai sobrar R$8.612.000 de saldo credor, que ela vai ser atingida através do custeio. Nós estamos preparando os arquivos pelo custeio para poder apropriar o crédito total. Pelo simplificado, infelizmente, até 10.000 FESP, por isso que tem esse excesso de saldo. A empresa também detém saldo credor de PIS e COFINS e IPI. Agora, na apuração de janeiro, R$227.000. Ou seja, uma empresa do porte dessa que faturou em 2024, eu estou considerando 2024, que foi o período que quase R$500 milhões, para que um artifício de manter uma empresa paralela no Simples? Porque no Simples, quer ou não, alíquotas reduzidas, mas está pagando ICMS, está pagando PIS, está pagando COFINS, está pagando IPI, né? E se fosse o caso, ele mantendo a empresa no mesmo CNPJ, ela não estaria pagando nada no Simples, porque hoje essa empresa ela não recolhe por questões de benefícios fiscais da própria atividade, né? Então, diante da inexistência das atividades, da ausência de interesse comum, né? E da inobservância do rito da Resolução 140 e da Portaria CAT 32, eu requero a manutenção da decisão favorável ao contribuinte com a manutenção do cancelamento integral do auto. Agradeço pelo tempo e pela atenção. Agradeço, doutor Paulo. Doutor Henrique. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor Paulo pela sustentação oral. Passo a leitura aqui do voto. A decisão de primeira instância não merece reforma, conforme consta dos autos e é apontado na própria decisão recorrida, folha 709. E aí eu abro aspas para citar o item 12 da decisão recorrida, vou ler ele de forma resumida. De acordo com o relatório, a Grade Max, optante pelo Simples, tem como única sócia a Luciana, que é a esposa do Denis, o qual tem a participação de 50% na Lucomax, e está enquadrada no RPA. Foram apurados indícios de que as empresas não guardam a individualidade que distingue cada contribuinte, tais como o registro no CADESP do mesmo endereço de e-mail, telefones de contato e histórico de contabilistas. O fisco entende que a Grade Max e a Lucomax formam um grupo econômico constituído para usufruir de alíquotas menores de ICMS e tributos federais, mediante o ilícito artifício de enquadrar no regime do Simples Nacional aquela empresa cujo sócio de fato é Denis Marques de Brito. À vista disso, o auto de infração foi lavrado com a exigência do imposto sobre todas as operações de saída praticadas pela Grade Max como se fosse contribuinte submetido ao RPA. Fecho aspas. O inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006 dispõe que, parágrafo 4º diz, não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nessa lei, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica
Inciso terceiro, de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos dessa lei, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso segundo deste artigo. Por sua vez, Por sua vez, o artigo 15, inciso 4º da Resolução CGSN 140 de 2018 diz: não poderá recolher os tributos pelo simples, a pessoa jurídica ou entidade equiparada. Inciso 4º, de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado previsto nessa lei. E aí, mais ou menos no mesmo sentido do artigo anterior. Vou aqui ao item 11 do meu voto. Verificado durante o procedimento de fiscalização o enquadramento do contribuinte na situação prevista nos dispositivos transcritos, deve o fisco proceder à exclusão de ofício da pessoa jurídica indevidamente optante pelo Simples Nacional, nos termos do artigo 85 a 99 da Resolução CGSN 140 de 18. Os artigos 83 e 84 da Resolução 140 de 18, por suas vezes, prescrevem que o artigo 83, a competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional, e aí trata das competências. O parágrafo 1º diz que será expedido o termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que iniciar o processo de exclusão de ofício. O parágrafo 5º diz: a exclusão de ofício será registrada no portal do Simples, na internet, pelo ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de impugnação estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o processo, sem sua interposição tempestiva ou caso interposto tempestivamente após a decisão administrativa definitiva desfavorável à empresa, condicionados os efeitos dessa exclusão a esse registro, observado o disposto no artigo 84. O artigo 84 trata da exclusão de ofício, dos efeitos da exclusão de ofício de ME ou EPP do Simples Nacional. O inciso 3º diz: a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas hipóteses em que for constatado que, quando do ingresso no Simples Nacional, a ME ou a EPP incorria em alguma das hipóteses de vedação previstas no artigo 15, ou, parágrafo 3º, a ME ou a EPP excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Então, pelo artigo 84, esse é o momento de produção dos efeitos. Vou ao item 13 do meu voto. O artigo 32 da Lei Complementar 123 de 2006 se afigura como fundamento de validade dessa previsão ao dispor que: artigo 32. As microempresas ou empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. A Portaria CAT 32 de 2010 também trata da matéria nos seguintes termos. E aí eu cito aqui artigos 2º, 3º, 6º, 7º, fazer uma leitura resumida deles, que dizem: microempresa ou EPP será cientificada de sua exclusão do Simples por um dos seguintes meios. Aí o artigo 3º, a microempresa ou a EPP, para a qual tenha sido emitido o termo de registro de exclusão do Simples, poderá apresentar impugnação do procedimento no posto fiscal de sua vinculação no prazo de 30 dias. O artigo 6º diz: a exclusão de ofício da ME ou EPP será efetuada após o decurso do prazo para apresentação da impugnação, na hipótese de esta não ser apresentada, ou após a decisão definitiva, da autoridade administrativa desfavorável à ME ou EPP. O artigo 7º, a microempresa ou a EPP excluída do Simples ficará sujeita, a partir da data de início dos efeitos da exclusão, ao RPA, devendo cumprir as obrigações principal e acessórias previstas na legislação. O inciso 2º diz que poderá acreditar-se, quando admitido pela legislação, do valor do ICMS relativo às mercadorias existentes em estoque, no dia imediatamente anterior à exclusão do Simples. O artigo 8º, na mesma linha, na hipótese da exclusão do Simples ocorrerem efeitos retroativos, a ME ou EPP deverá, sem prejuízo do disposto no inciso 2º e parágrafo único do artigo 7º, recompor a escrituração fiscal a partir da data de início dos efeitos da exclusão, recolher o ICMS devido, apurado conforme RPA, cumprir as obrigações acessórias relativas ao ICMS conforme previsto na legislação. O parágrafo único diz que isso não se aplica ao contribuinte que esteja sob ação fiscal, hipótese em que as obrigações serão determinadas pela fiscalização. E o artigo 9º diz que o valor do ICMS relativo a período posterior à data de início dos efeitos da exclusão do Simples, que tiver sido pago por meio de DAS, poderá ser creditado sem nenhum acréscimo mediante lançamento no livro de registro de apuração do ICMS transcrito na GIA, no quadro crédito do imposto, outros créditos, no momento do pagamento do DAS.
Vou ao item 15 do meu voto. A interpretação dos dispositivos legais até aqui mencionados demonstra que, 1. A exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional era procedimentalmente obrigatória ao fisco, permitindo assim o exercício da ampla defesa e do contraditório ao contribuinte. E 2. A exigência do ICMS, que aos olhos da autoridade fiscal deixou de ser pago, somente poderia se amparar no RPA, abro aspas, a partir do período em que se processaram os efeitos da exclusão. Fecho aspas. Não convencem, assim, os argumentos trazidos pela autoridade fiscal e corroborados em parecer pela douta representação fiscal, no sentido de que não havia pretensão de desenquadramento do contribuinte do regime do Simples Nacional e não haveria impedimento legal para a constituição de crédito tributário em RPA via levantamento fiscal para contribuinte optante pelo regime diferenciado. Como bem apontado pela decisão recorrida, abro aspas, a inobservância do rito estabelecido na Portaria CAT 32 de 2010 configura notória violação à garantia do devido processo legal e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impossibilitando a autuada de exercer o direito de impugnação que lhe é assegurado no âmbito do procedimento de exclusão do Simples Nacional. Fecho aspas, isso está às folhas 714. Diante do exposto, então, eu conheço do recurso de ofício, mas a ele nego provimento para manter a decisão recorrida em seus termos e, em consequência, cancelar o crédito tributário por insubsistência do auto de infração 50535390. É desse modo como eu voto, senhor presidente e demais colegas. Agradeço, doutor Henrique. Pedir apenas para fazer o registro do voto. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Doutor Henrique, esse processo eu dei uma olhada, não consegui ver exaustivamente, e tem alguns detalhes que me chamaram a atenção. Ainda não tenho uma convicção formada, vou pedir licença, vou solicitar vistas para olhar o caso com mais cuidado. Claro, senhor presidente. Muito bem, vistas concedidas para mim. Doutor Paulo, então o processo sai em vistas e voltará oportunamente. Agradeço a sua presença, um bom dia. Agradeço. Bom dia. Só um momento. Passa processo de JK Medicamentos Limitada. É um recurso de ofício, relator doutor Samuel. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, doutor Samuel nos apresenta os autos. Presidente, Sim, posso doutor ficar- Germa. me desculpa, só uma questão de ordem. Doutor Samuel também pedindo licença, que é o ilustre relator. Acho que tem uma questão prejudicial nesse processo. Não sei como o doutor Samuel enfrentou isso, antes da questão do mérito. Esse processo ele o auto de infração foi cancelado na decisão de primeira instância em sua integralidade.
Certo. Entretanto, o fisco ressalvou nova ação fiscal. Então, o que aconteceu? Vem o recurso de ofício, né, que é interposto, o nome já diz aí, né, pelo próprio delegado, e não abre a aba para o recurso ordinário, mesmo existindo a sucumbência pela aquela questão da ressalva de nova ação fiscal. Dentro do prazo estipulado pela legislação processual paulista, eu interpus uma petição de recurso ordinário e o delegado, que é, de acordo com a lei paulista, responsável pela juízo de admissibilidade, a qual ele não admite esse recurso ordinário por entender que a ação fiscal foi totalmente procedente para o contribuinte. E aí, a depender, doutor Samuel, tem essa questão do conhecimento, a gente nem entraria aí na questão do mérito do recurso ordinário, até porque o recurso de ofício, que é o que está efetivamente pautado, tem manifestação da representação fiscal pelo desprovimento, pela ausência de interesse em relação ao julgamento do mérito. Não é isso, doutor Samuel? Tem uma questão até delicada aí nesse ponto da admissibilidade, porque a decisão, aparentemente, mesmo tendo derrubado o crédito tributário, ela derruba por um aparente vício formal, ressalvando nova ação fiscal, quando na realidade, claramente, a gente tem um vício material nesse auto, que é justamente o objeto do recurso ordinário. Então, acho que seria interessante a gente, doutor Samuel, lógico, acho uma sugestão, né, presidente, discutir essa questão primeiro, até para não fazer nenhum tipo de análise em relação ao mérito. Senhor presidente, Sim, posso? pode sim. Claro. Bom, inicialmente, bom dia, né, a todos, já dei os bom dia quando entrei na sessão. E essa matéria, essa questão que o Dr. Herman coloca, ela não passou despercebida. E eu, na verdade, não a abordo no meu voto por uma questão de competência, né? Sim, houve a interposição de um recurso ordinário que foi entendido, né, pela presidência do TIT, que é o competente, como recurso ordinário, né? Então, não há, com relação à parte processual, não há nenhum equívoco, né? Ele foi entendido como recurso ordinário e foi indeferido processamento do recurso ordinário, pela questão que o Dr. Herman colocou, porque ele entendeu que o contribuinte tinha saído vitorioso na decisão e, portanto, não haveria objeto. Eu acho que essa é uma questão, no mínimo, discutível, só que é uma questão discutível fora da competência dessa Câmara, né? Por quê? Porque a nós foi distribuído exclusivamente o recurso de ofício, né? E até procurei aqui, né, quando começou a sessão, né, que foi ontem que o contribuinte colocou essa petição, se tinha alguma petição nesse sentido, alguma coisa, aí não, né? Na verdade, ela tem, assim como que os memoriais do recurso ordinário que não foram admitidos. Eu, particularmente, acho que, assim, não concordo com o entendimento do Dr. Herman, que eu entendo, até porque no meu voto, eu não vou abordar essa questão, porque não é uma questão que está colocada à competência da Câmara. Essa é a questão que eu coloco, né? Eu entendo a discussão, só que acho que ela não pode ser dirimida aqui, né? Se houvesse alguma espécie de alguma, sei lá, alguma coisa que pudesse provocar a Câmara de alguma maneira, mas não há. Então, acho que essa questão terá que ser resolvida na Câmara Superior, se for o caso. Eu, particularmente, eu estou, sim, negando provimento. Meu voto já é conhecido da Câmara, né? Vou negar provimento ao recurso de ofício, né? Faço lá uma ressalva, e daí que eu discordo que não há nenhum erro material nisso aí, porque a questão material que está colocada não diz respeito ao crédito, né? E digo mais ainda, né? Na verdade, nós já estamos entrando aqui numa discussão que nem houve ainda uma sustentação. Senhor presidente, eu falei o seguinte: o doutor Herman vai fazer a sustentação, né? Eu vou ler o relatório, aí o doutor Herman coloca as questões dele, e aí, porque, no meu entendimento, doutor Herman, a gente vai discutir sim o mérito dessa matéria aqui hoje, né? Então, não, para mim, não há uma questão prejudicial a ser abordada antes do mérito. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos seguir o procedimento. Então, o doutor Samuel lê o relatório, né? Passamos a palavra para o doutor Gema. O doutor Gema, no prazo regulamentar, faz sustentação, coloca as
questões que entende relevantes e depois nós discutimos. Eu acho que Tudo seria bem? mais produtivo. Tá. Né? Então, na doutor verdade, Samuel, são duas acusações fiscais, né, que dizem respeito à substituição tributária em operações com medicamentos. No item 1, ele é autuado por não comprovar o recolhimento do imposto na entrada dessas mercadorias do território paulista, né, que são operações interestaduais, e no item 2, o não pagamento do imposto nas saídas internas aqui das mercadorias. Mas essa questão em si, como eu disse, ela não está sendo colocada. E aqui agora eu vou aqui o relatório, né? A autuação fundamentou-se no entendimento de que, em razão de decisão judicial favorável ao contribuinte no mandado de segurança número tal, tida como transitada em julgado na data tal, teria cessado a aplicação do artigo 426-A do RICMES, passando a incidir o regime previsto no 426-B do mesmo diploma, com exigência do imposto pelas saídas subsequentes. O julgador singular, contudo, reconheceu que a premissa fática do lançamento não se confirmou, uma vez que o referido mandado de segurança não transitou em julgado, tendo sido posteriormente extinto sem resolução do mérito, por desistência do próprio contribuinte, homologada pelo STJ em 2025. Em razão disso, concluiu pela ausência de fundamento jurídico do lançamento, julgando insubsistente o AIM com ressalva quanto à possibilidade de inovação fiscal. Em seu parecer de recurso de ofício, a representação fiscal concorda com os fundamentos da decisão recorrida e se manifesta pelo desprovimento do presente recurso. E as folhas tais, autuado interpôs recurso ordinário que não foi admitido pela presidência do TIT. Então, senhor presidente, a questão que está colocada é essa, né? Havia, sim, em curso um mandado de segurança, né, em que ele pedia exatamente a não sujeição ao 406-A, né? E estava transitado, estava em andamento lá no judiciário. Quando da autuação, por quais motivos não importa, né? O fiscal entendeu que havia transitado julgado e, portanto, afastou a aplicação do 406-A, né? E aplicou o 406-B, exigindo do contribuinte, aí, fazendo todo o procedimento como se fosse 406-B. Então, quando de fato, né, está comprovado os autos de que não havia transitado julgado, inclusive o contribuinte desistiu dessa ação judicial e essa desistência foi homologada, ou seja, não há discussão com relação a esses fatos, né, de que havia uma decisão judicial que não transitou em julgado em nenhum momento. Né? tá certo. Esse, então, é um relatório aí sucinto. Eu acho que agora a gente pode ouvir o Dr. Hermes, depois a gente entra em discussão. Eu leio meu voto e a gente entra em discussão. Agradeço, doutor Samuel. Doutor German? Bom dia a todos mais uma vez. Desculpa só, presidente Samuel, a questão de ordem, porque para a gente tentar conduzir melhor a discussão. Samuel, doutor Samuel, só trago problemas aqui, né? Não tem coisa fácil aqui, né? Tá? Mas, bem, vou tentar trazer a questão, como bem colocado pelo ilustre juiz relator, Samuel, grande amigo aqui. Mais uma vez, fico feliz em vê-lo aqui, viu, Samuel? Tá? Foi uma autuação que teve por premissa a existência de uma ação judicial que permitia ao contribuinte o recolhimento, se furtar, né, do recolhimento antecipado com base no 426-A, e, portanto, ao invés de recolher na aquisição de operações interestaduais provenientes de outros estados, nos quais o fornecedor não tem, o estado remetente não tinha convênio ou protocolo, para recolher esses valores ao invés da entrada, recolher isso na saída, como bem colocou aí o fiscal no 426-B, seria não aplicação. Pois bem, no momento em que foi lavrado esse auto de infração, o fiscal adotou, né, por um erro claramente na valoração jurídica dos fatos, e não um erro de fato, isso é muito importante, isso é a premissa que a gente vai abordar aqui. Ele identificou um trânsito julgado inexistente, né? Ele compulsa os autos do processo, ele tem acesso ao processo e não consegue identificar, do ponto de vista jurídico, que o pedido de desistência, né, do processo, que ainda se encontrava aguardando apreciação no STJ, impedia o trânsito julgado nos termos da legislação processual.
Então, ele entende que, como transitou em julgado e favorável ao contribuinte, não era caso de aplicação do 426A, exigência na entrada de ICMS próprio, mais o ST, e, portanto, se aplicaria o 426B, né? Então, essa foi a acusação fiscal, né? O critério jurídico adotado no momento da lavratura do auto de infração. Pois bem, como ainda existia a pendência de uma apreciação, de um pedido de desistência, né? E é bom lembrar, né, que a desistência no mandado de segurança pode ser realizada a qualquer momento, né, sem anuência da parte contrária, e implica em extinção do processo sem julgamento de mérito e, portanto, com efeitos retroativos, ou seja, como se o mandado de segurança nunca tivesse existido, tema 530 do STF, né, em repercussão geral, portanto, precedente vinculante. O que acontece? Após a lavratura, é homologada essa desistência do mandado de segurança. Na data da lavratura não existia trânsito julgado, se adota essa valoração errônea em relação à qualificação jurídica dos fatos, e em defesa é apresentada essa questão, mas olha, não houve trânsito julgado, portanto, o fiscal adotou uma premissa completamente falsa, houve erro na valoração jurídica dos fatos. Na decisão de primeira instância, ela é irrepreensível no primeiro momento, né, doutor Samuel? Ele analisa, ele compulsa os autos, faz a devida valoração jurídica e, de fato, ele chega à conclusão de que não houve trânsito julgado, que existia o total acesso, que o fiscal analisando os autos, aliás, eu trago aqui uns trechos, tanto em recurso ordinário quanto em memoriais que foram apresentados ontem. Me desculpe até pela extensão do memorial, mas tem muita questão, muita imagem, né? Muita questão dos trechos da decisão de primeira instância para ser analisado, né? Primeiro que ele destaca a decisão de primeira instância que houve que os motivos fundamentais do lançamento, é importante ressalvar essa expressão, motivo determinante e fundamental do lançamento, porque a partir daí a gente vai adotar uma premissa importante, era de que existia um trânsito julgado desse mandado de segurança favorável ao contribuinte, né? Então ele destaca, são os itens 15, deixa eu até analisar o que está em jogo aqui, são os itens, para ficar mais claro, né? São os itens 12, 13, 14, 15 e 18, né, da decisão de primeira instância. Então, aí o julgador vai de primeira instância de forma irrepreensível, né? Ele fala, não houve nenhum trânsito de julgado no momento da lavratura, ele nunca existiu, né? O processo foi julgado extinto sem resolução de mérito, portanto, ele reconhece aí, ó, o efeito retroativo como se nunca tivesse existido, né? Estou juntando aqui a decisão da segunda turma do STJ em agravo interno em recurso especial, que justamente homologa a desistência, e citando, inclusive, o tema 530 do STF, né? E aí ele julga insubsistente o auto de infração, claramente por erro de acusação, né? O erro de acusação, ele fala, não é caso de 426B, é caso de 426A, né? E julga insubsistente. E aí vem a surpresa, né? No item 18, né? Ele fala assim, conforme item 14 de despacho, informamos que fica ressalvada a nova ação fiscal relativamente aos fatos geradores efetivamente ocorridos, né? E aí é justamente sobre esses itens 14, parte do item 15 e repetido no item 18, que existe claramente uma sucumbência que autoriza a interposição de recurso ordinário, né? Não abre a aba, não sei por quê, né? Aí é questão de sistema, até busquei me informar, né, com os órgãos competentes dentro da Secretaria da Fazenda, dentro do prazo regulamentar, dentro do prazo legal, foi interposto esse recurso ordinário, justamente que nessa parte prejudicada, porque não houve extinção do crédito tributário. Se ficar ressalvada a nova ação fiscal, eu tenho um crédito tributário superior ao limite de alçada, que me permite, portanto, a interposição do recurso ordinário, e claramente há prejudicialidade e sucumbência, que são os requisitos na teoria geral dos recursos de qualquer recurso, seja no processo administrativo, seja no processo judicial. E aí, justamente nas razões desse recurso ordinário, se deixa claro, né, conforme aqui repetido, né, nos memoriais também, de que na realidade o que nós temos aqui é um vício material, né? Um claro erro de acusação, um erro na valoração jurídica dos fatos, que, de acordo com o artigo 145, 149, incisos, e 146 do Código Tributário Nacional, não permite, em hipótese alguma, um novo lançamento, né? Ou seja, um erro de direito é claramente um vício material reconhecido pela decisão de primeira instância, quando ele reconhece, aqui eu vou trazer alguns trechos, né? Item 10 da decisão de primeira instância, repreensível a não ser pelo final, pelo desfecho no seu item 18. Assim, temos que a autoridade autuante lavrou o auto de infração com base no 426B, por entender que não estaria mais sendo aplicado o 426A. Isso é erro de acusação, né? Isso é claramente vício material, né?
Ele fala assim, depois ele reconhece que a autoridade autuante compulsa os autos. Né? Se ela compulsou os autos, ela tinha acesso. Então não pode ser levado isso como um mero erro de fato. Se ela compulsou os autos, ela interpretou que naquele momento a pendência de um pedido de desistência já configurava trânsito em julgado. Olha, analisado o processo citado, o texto da decisão de primeira instância. Para a autoridade autuante, o trânsito julgado ocorreu em 13/11/2024. Esse trânsito julgado nunca ocorreu, não é? E aí continua. Parte do item 13 da decisão de primeira instância. Portanto, conclui-se que, pela desistência da ação judicial, o artigo 426-B, nos termos como colocado pela autoridade atuante, artigo utilizado para autuação em virtude do mandato de segurança, é inaplicável ao caso em tela. Haja vista a desistência da ação, diz que as operações realizadas pelo impugnante continuam regidas pelo artigo 426-A. Né? Item 14 da decisão de primeira instância. Entendemos assim que a motivação para o ato administrativo de lançamento de ofício, motivação do ato. Tá? Motivação do ato. Isso a gente aprende praticamente, eu brinco às vezes, né, com o pessoal do escritório. Matéria de graduação, que é a motivação do ato para o lançamento de ofício, ou seja, a decisão favorável ao estabelecimento em mandato de segurança, não mais existe. Não existe. Né? E não era uma questão superveniente ou de desconhecimento, aí, com todo o respeito ao ilustre representante da representação fiscal, que na sua primeira sessão, né, doutor Antônio, já vem um processo complexo como esse, tá? Tá bom? Que justamente, né, a gente sabe pela teoria dos órgãos que representação fiscal, Secretaria da Fazenda, Procuradoria da Fazenda Nacional não tem personalidade jurídica. Todos são órgãos da Fazenda do Estado de São Paulo, que inclusive foi intimado do pedido de desistência e do agravo interno, né, antes mesmo da lavratura do auto de infração pela autoridade autuante. Ou seja, não haveria nem a possibilidade, né, de... Olha, a intimação da Fazenda do Estado, que inclusive não se manifesta em relação ao pedido de desistência nem no agravo, né, interno, que foi levado para a segunda turma do STJ, em 24/2, disponibilizado em 25/2, conforme consta que eu trago isso aqui, inclusive em sede de memoriais. Ou seja, a Fazenda do Estado tinha pleno conhecimento, no momento da lavratura do auto, que não existia trânsito julgado. A autoridade autuante compulsou e analisou os autos do processo e, mesmo assim, claramente incorreu em erro de direito, em vício material, ao lavrar o auto de infração com base no 426-B, quando aplicável, nesse caso, continuaria sendo o 426-A, que é o recolhimento antecipado do ICMS próprio mais ST, não é? Só para lembrar que existe um recurso repetitivo do STJ, também precedente vinculante, tema 387, né, que trata sobre erro de direito e erro de fato, e que não permite lavratura de novo auto, não ressalva a nova ação fiscal, né, quando constatado vício material. E aí justamente cita nessa decisão do tema 387, bastante conhecida de todos nós aqui, cita inclusive grandes doutrinadores, professor Paulo de Barros Carvalho, Sacha Camon Navarro Coelho, que dão justamente essa conceituação do que é a diferença de erro de fato em relação ao erro de direito, deixando claro que erro na valoração jurídica dos fatos é erro de direito, é vício material e que impede o lançamento, principalmente pela literalidade do artigo 146 do Código Tributário Nacional, que decisão judicial superveniente não pode alterar os motivos determinantes do ato, né, que é a mudança no critério jurídico do lançamento tributário. Né? O CTN não consegue ser mais claro nesse ponto, né, quando ele propugna em todos esses artigos pelo que a gente chama de princípio da imodificabilidade ou imutabilidade do lançamento tributário, que uma vez constituído acaba sendo definitivo e só pode ser alterado naquelas hipóteses taxativas previstas no artigo 145 e no 149, incisos do Código Tributário Nacional. Né? Trago em abono a esse entendimento, jurisprudência do STJ em sede repetitiva, trago inclusive aqui também decisões do Tribunal de Justiça em casos parecidos que foram objeto de julgamento aqui também no Tribunal de Impostos e Taxas, justamente para alertar para uma eventual sucumbência, porque o crédito tributário discutido não é desprezível, isso é importante para a representação fiscal levar isso em consideração, levando o interesse público e o interesse primário predominante nesse caso. E uma frase, gostaria de terminar aqui com uma frase lapidar, quase secular, do ex-ministro Aliomar Balieiro, um dos maiores tributaristas que o Brasil já teve, quando diz: o artigo 146 proíbe que se dite outro ato administrativo individual, como o lançamento relativamente ao fato gerador, uma vez aperfeiçoado e cientificado o contribuinte. Uma vez, de modo que, se a mudança de critério jurídico levaria à cobrança de tributo ou à sua majoração, em relação àquele mesmo fato jurídico, o novo lançamento não poderá ser efetuado nem mesmo para cobrar o singelo valor do tributo. Ou seja, não é nem caso de aplicação de equidade aqui nessa situação. Então, propugna pelo conhecimento, pela admissão, conhecimento e provimento do recurso ordinário interposto,
propugna em relação ao recurso de ofício, não irei me manifestar que a própria representação fiscal é pelo desprovimento do recurso de ofício e, alternativamente, tentando dar alguma solução, doutor Samuel, né? Uma vez que o delegado, ao realizar o juízo de admissibilidade, que não é definitivo, né? Porque cabe também ao Tribunal de Impostos e Taxas fazer esse juízo de admissibilidade, claramente é bifásico, né? Então, que se retorne os autos para o delegado, até porque se abra a vista para a ilustre representação fiscal para em prestígio ao contraditório, como o recurso não foi admitido, né, em primeira instância, não foi admitido como recurso ordinário, não houve a devida manifestação da ilustre representação fiscal em relação ao conteúdo da minuta recursal. Seria uma alternativa aqui, eventualmente, para sanar qualquer nulidade posteriormente, que eventualmente venha a ser suscitada no futuro. São essas minhas argumentações, fico à disposição para esclarecimentos de matérias de fato. Muito obrigado, presidente, mais uma vez, muito obrigado, Samuel, né, e os demais julgadores, doutora Solamita Henrique e o ilustre representante da representação fiscal, doutor Antônio Carlos. Agradeço ao doutor German, doutor Samuel. Bueno, presidente, inicialmente aí, parabéns ao doutor Herman, né, pela clareza, sempre é uma aula, né, ouvi-lo, não é à toa que é professor, né, mas é sempre uma aula que a gente aprende muito ao ouvi-lo. E eu pediria, doutor Inácio, só que o senhor, e aí quando o doutor Herman colocou, que eu me coloquei, abra para eu poder editar aqui o voto, porque, obviamente, a gente está sempre pensando no especial, e o competente para a análise do especial é o presidente do TIT. Só que eu coloquei aqui que o ordinário não foi admitido pela presidência do TIT, né? Na verdade, foi o delegado, aqui, né? pela autoridade competente, que aí já fica valendo para os outros. É só isso. Muito bem, eu vou fazer a leitura do voto e depois eu entro aqui em algumas considerações que o doutor Herman coloca. Bom, passo a leitura do voto, então, que está já disponível aos senhores, né? Como bem destacado, tanto na decisão recorrida quanto no parecer da representação fiscal, o AIM foi lavrado com base em motivo determinante específico, a suposta existência de decisão judicial definitiva que teria afastado a aplicação do artigo 504-A do RICNES, autorizando, por consequência, a exigência de CMS nos moldes do artigo 406-B. Essa premissa, contudo, não se sustenta à luz dos elementos constantes nos autos. A documentação juntada evidencia que, à época da lavratura do auto de infração, o mandado de segurança ainda se encontrava em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, pendente de julgamento de agravo interno. Posteriormente, no curso do processo administrativo, restou comprovado que o próprio contribuinte requereu a desistência da ação judicial, a qual foi regularmente homologada pela CJ, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito. Nessas condições, é inequívoco que jamais se formou a decisão judicial definitiva apta a afastar o regime previsto no 506-A do RICNES. Desaparece, assim, o suporte fático jurídico que deu causa ao lançamento. Correta, portanto, a conclusão da primeira instância de que o lançamento ficou desprovido de seu motivo determinante, impondo-se o reconhecimento de sua insubsistência. Registre-se, como bem consignado na decisão recorrida e no parecer de representação fiscal, que tal conclusão não implica reconhecimento de inexistência de obrigação tributária, mas apenas a invalidação do lançamento tal como formalizado, nada impedindo a realização de nova ação fiscal, desde que observado a sistemática legal efetivamente aplicado. Diante do exposto, conheço o recurso ordinário e lhe nego provimento para manter integralmente a decisão de instância que julgou insubsistentes os itens 1 e 2 do AIM nos seus exatos termos. Antes de eu entrar em discussão, eu queria só... o doutor Herman colocou uma questão na sustentação, e agora que eu lendo, eu acho que o meu entendimento foi diferente com relação a alguns fatos aqui. E eu vou pedir aqui ao doutor Herman que ele me responda. Que eu coloquei aqui, doutor Herman, que no momento da autuação ainda não havia sido... não havia o trânsito julgado, mas já não havia. O senhor colocou que já havia, quando da autuação, já estava homologada a existência. Não estava. Tá, então tá certo. Então, meu voto está correto. Tá bom. Então, senhor presidente. Posso esclarecer, Claro, Samuel? claro, por favor. Tem muitas idas e vindas aqui. Houve um pedido de existência, né?
houve uma negativa dessa desistência pelo ministro Herman Benjamin, agravo interno disso. Isso. Isso, exatamente. Na Bom, pendência então perfeito. Então Isso, exatamente. tá Isso bom, que. está correto meu voto. Então. Tá, Tá então, ok, obrigado. ou seja, a questão era não havia o trânsito julgado ainda no Sim, momento da sim, lavratura. perfeito. Então, senhor presidente, voltando aqui, esse é meu voto. Obviamente, as questões que o doutor Herman coloca, primeiro, com relação à parte processual aqui, eu entendo que a nossa competência, eu estou fazendo voto em cima da competência que me foi dada, né? Qualquer coisa que eu vou colocar disso, eu não tenho competência. Como é que eu vou questionar? Olha, eu vou mandar para o delegado para ele reanalisar a decisão dele, quando ele já falou claramente, ele não se equivocou, não tem. Que quando tem um equívoco aí, ele entendeu alguma coisa errada, ele não leu essa petição, mas poderia provocar. Não, está muito claro, ele entendeu que há um recurso ordinário interposto e negou andamento a esse recurso ordinário. Então, com relação à parte processual, estou me limitando à questão do recurso de ofício e a matéria que foi trazida no recurso de ofício é a matéria que foi trazida nas contra-razões de matéria de recurso de ofício. Qualquer coisa que eu colocar fora disso, estarei, inclusive, incorrendo em nulidade, né? Porque qualquer coisa, né, seja do recurso ordinário, ou seja, não foi submetido à retratação fiscal, né? Então, eu teria aí claramente uma ofensa aí no processo aí, eu teria uma nulidade clara com relação ao contraditório, né? Então, no meu voto, eu me limito à questão do recurso de ofício, que eu entendo que a única coisa que a gente pode decidir é essa. Obviamente, agora, com a minha decisão, embora eu não coloque isso lá na parte dispositiva, ela está colocando de novo essa questão da possibilidade, é claro que, nesse momento, o contribuinte poderá interpor um recurso especial e a Câmara Superior analisar essa matéria e, se for o caso, devolver para a Câmara para reanalisar ou decidir lá em cima, como ela entender direito. Com relação, efetivamente, então, aos argumentos que foram colocados, há essa discussão, mas eu entendo que aqui primeiro, não é o caso, sim, porque a questão nada da materialidade das operações foram discutidas, né? Nem no âmbito do judicial, nem no âmbito administrativo, nada, ou seja, se esses créditos eram devidos, ou seja, se esse crédito tributário era devido ou não, né? Uma coisa é certa é que o fundamento desse lançamento, e não do crédito, né? Desse lançamento, que era o trânsito em julgado de uma ação judicial, esse de fato não existiu. E eu tenho uma outra questão também que, para mim, é prática, que eu entendo que essas ressalvas, elas não fazem nenhum sentido, para ser sincero, né? A gente até mantém aqui essa tradição no TIT, porque eu também entendo até mesmo que também está fora de competência, né? Eu não posso ser prospectivo na questão do meu julgamento. Eu só analiso, a nossa competência é exclusiva para analisar o lançamento efetuado, não o lançamento que será efetuado, né? A gente nem autoriza e a gente nem determina um novo lançamento, né? Que a gente pode determinar uma retificação do lançamento feito, né? Porque está fora da nossa competência. Então, se eu não posso determinar que se faça o lançamento, muito menos ainda autorizá-lo a fazer, não é? Está fora da nossa competência. Então, o fato é que qualquer discussão a respeito de se esse lançamento ele tem os vícios apontados pelo Dr. Herman ou não, só poderão ser analisados pela Câmara ou pelo órgão de julgamento que vai analisar o lançamento que eventualmente venha a ser efetuado com base nesse aqui, né? Então, por quê? Porque nós não podemos falar, não, olha, você pode fazer, você não pode fazer, porque não, o que eu tenho que falar é o seguinte, o lançamento que foi efetuado, ele se sustenta em cima desse processo ou não, né? O que foi feito, a nossa competência é exclusiva em cima do que foi realizado, né? É claro que eu teria uma questão que ainda é discutível, mas ainda assim não foge dessa minha lógica, que é a questão do, olha, se essa Câmara reconhecer que foi, e aí colocar claramente que há um vício formal, né, que isso não abre nenhuma possibilidade, ele abriria não uma possibilidade de lançamento, mas
estenderia o prazo decadencial, né? Que aí abriria o prazo decadencial quando se eu reconheço aqui que o lançamento está sendo lançado por um vice formal. Mas ainda assim, né, quem vai decidir se existe esse vice formal ou não é a próxima Câmara, a Câmara que vai analisar, né, o órgão de julgamento que vai analisar o próximo lançamento, não esse daqui. Esse está na nossa competência. Então, só para colocar isso, que para mim é uma questão meio que mais de tradição aqui do TIC do que efetivamente que tem algum substrato jurídico, no meu entendimento, né? Porque acho que. Então, senhor presidente, dentro do que eu entendo que seja a competência dessa Câmara na análise desse processo, esse é o meu voto, né? Que eu coloco, então, negando provimento ao recurso de ofício. Bom, fico aqui à disposição de alguma dúvida, algum questionamento mais que possa ser feito. Agora, doutor Samuel, doutor Antônio? Obrigado, senhor presidente. Está me ouvindo bem? Sim. Antes de mais nada, bom dia a todos novamente. Parabenizar o relator pelo voto apresentado, bem como o doutor German, pela eloquente defesa que fez das suas posições. Mas eu queria aqui, desde o começo dessa discussão, eu estava um pouco aflito com o que eu vou dizer, porque eu tenho a impressão que o fundamental é que não há prejuízo à parte, né? Não, ressalvou uma nova ação fiscal. Mas essa ressalva, ela não tem, ela não obriga o fisco a realizar essa nova ação fiscal. E a ausência da reforma, isso o doutor Samuel já havia antecipado isso, né? A ausência dessa ressalva também não significa que não vai haver ação fiscal. Então, a posição do contribuinte, nesse caso, continua exatamente igual, com ou sem ressalva, porque ele está submetido a eventual fiscalização, né? Quem vai avaliar a conveniência e oportunidade de se fazer essa fiscalização é a própria fiscalização direta, com ou sem ressalva nesse processo. Então, eu tenho a impressão que realmente não cabe aqui um recurso ordinário, justamente pela ausência de prejuízo da parte em se analisar essa questão da ressalva. No mais, como já foi dito aqui, a própria representação fiscal concordou com a decisão recorrida, no sentido de não dar provimento ao recurso de ofício. Então, era só essa questão que eu acho que era relevante, que eu gostaria de colocar para submeter à apreciação dos senhores. Obrigado. Agora, doutor Antônio, eu vou dar minha opinião, meu entendimento. Eu entendo igual o doutor Samuel, o doutor Antônio, né? A gente não tem competência de analisar essa questão do recurso ordinário, de administrar de recurso ordinário. A competência que nos foi dada foi para julgar o recurso de ofício, né? E também, de acordo com o doutor Antônio Carlos, ressalvado ou não, tendo ou não esse termo, né, a UTIT não tem competência de determinar ou não determinar a fiscalização. A fiscalização é feita respeitando apenas a regra do prazo decadencial. Ademais, pelo que eu li dessa primeira instância, e do doutor Samuel, o entendimento que se aplicaria ao 426A, né? E aí, nesse ponto, se tem inflação ou não, não sabemos, porque o fundamento foi outro. Então, eu concordo com o doutor Samuel e com o doutor Antônio Carlos. O processo ainda está em discussão. Doutor German? Doutor presidente, só não vou entrar em discussão, só dois esclarecimentos que me parecem que esclarecimentos de fatos, né? Ele ressalva a nova ação fiscal relativamente aos fatos geradores efetivamente ocorridos, ou seja, ele já focaliza qual vai ser essa nova ação fiscal. E um segundo ponto, que no juízo de admissibilidade do recurso ordinário não houve juízo de admissibilidade. E me parece que é competência do TIT, sim, determinar as unidades de julgamento, respeitar a lei processual. Ele fala assim: observe-se que o auto de infração foi declarado totalmente subsistente, né, pela decisão de folhas tal. Assim, não cabe a análise de admissibilidade da petição de folhas tal, ou seja, não houve juízo de admissibilidade.
E aí me parece que o Tribunal de Impostos e Taxas tem a competência para fazer respeitar a lei processual paulista nesse ponto e determinar à unidade de julgamento ou ao delegado que proceda à admissibilidade, ainda que ele diga que não é admissível o recurso ordinário. Então, me parece que não houve juízo de admissibilidade, até porque a representação fiscal sequer foi ouvida em relação à interposição do recurso ordinário. Só esse esclarecimento, desculpa, doutor presidente. Ok. Doutor Henrique tinha levantado a mão? Não? Sim, senhor presidente. Sim, só uma observação aqui da minha parte. Bom, primeiro, parabenizo o doutor Samuel pelo voto de relatoria e também ao doutor Germán pela sustentação oral. O doutor Germán, ele traz aqui questões que são bastante relevantes, eu acredito que são muito importantes. De outro lado, nós, na minha opinião, nós estamos realmente limitados aqui nesse momento. Se a gente adentrasse a essa análise, isso fatalmente seria uma causa de nulidade. Então, em recurso especial, a Fazenda faria isso voltar em razão dessa nulidade. De outro lado, eu acredito que o contribuinte ainda tem a oportunidade de, convencendo a superior dessa nulidade apontada aqui, fazer a questão voltar para uma nova análise. Então, me parece que a gente fica um pouco limitado aqui mesmo por questões de competência, e eu também concordo com o doutor Antônio quando ele menciona, olha, ressalvado isso ou não, a competência ainda está lá com a auditoria, então eles podem fiscalizar de novo ou não. Então, assim, eu compreendo as razões do nobre causídico, acho que tem muita relevância o que ele está colocando aqui, mas eu acho que a gente está um pouco limitado mesmo em razão de competência nesse momento. Por isso que eu vou acompanhar o voto do doutor Samuel. Agradeço, doutor Henrique, para você sentar a discussão. Também, em primeiro lugar, parabenizo o voto do Dr. Samuel e faço das minhas palavras as mesmas do Dr. Henrique, doutor Antônio e do presidente também. Então, é o motivo pelo qual vou acompanhá-lo. Parabéns, presidente e relator. Agradeço, doutora Solamita. Então, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação. Então, recurso de ofício de JK, desculpa, recurso de ofício da Fazenda no processo JK Medicamentos Limitada, aí em 5054964, foi conhecido e não provido. Agradeço, presidente doutor Germa. Um bom dia. Bom dia a todos. Doutor Samuel, grande abraço. Tá? Inácio, Henrique, Sulamita, doutor Antônio, Obrigado, bom dia. grande abraço a todos. Tchau, tchau. Passar o processo. Só um momentinho, só. Doutora Renata está presente? Sim, senhor presidente. Bom dia a Bom todos. dia. Tá bom. Obrigado. Eu peço desculpas que minha câmera ela tá com algum problema, ela fica piscando. Eu estava no julgamento da segunda câmara julgadora e também estava com esse problema, mas não consegui resolver. Tá bom, sem problemas. Então, passar o processo de Adriana Mantovani Furlan, recurso de ofício, minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da platona. Só um momentinho.
Muito bem, vamos à leitura do relatório. É um recurso de ofício contra a decisão proferida pelo TJ2, que julgou improcedente a autoinfração. A acusação fiscal deixar de pagar o ITCMD por omissão, mesmo notificada para tal, através da notificação para autorrealização, por ocasião da incidência do imposto de doação de cotas da empresa Furlan Participações, na qual o contribuinte configurou como donatário. O autor recebeu 8.000 cotas da referida empresa, ao qual possui na data da doação 20.000 cotas, e um patrimônio líquido de R$ 99.421.682,52, resultando no valor patrimonial de cada cota de R$ 4,97, R$ 4,97, e uma consequente base de cálculo de CMD de doação de R$ 39.768.673,01. O contribuinte apresentou a declaração com base de cálculo, com valor de base de cálculo de R$ 30.922.043,24, restando, portanto, um valor não declarado na base de cálculo. A adição primeira instância julgou improcedente o AIM. A doutora interpretação fiscal ofertou parecer propugnando o provimento de recurso de ofício. O autuado apresentou contra-razões, requerendo não provimento de recurso de ofício. O responsável solidário, o senhor Natividade Mantov Furlan, apresentou contra-razões, requerendo não provimento de recurso de ofício. E o responsável solidário, o senhor Zumiro José Furlan, também apresentou contra-razões, requerendo não provimento de recurso de ofício. Este é o relatório. Doutora Renata, fique à vontade para fazer a sustentação oral. Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom, vou ser bem breve. O auto de infração, ele foi lavrado aí sobre a acusação de ter recolhido o ITCMD de forma insuficiente, já que, após avaliar o valor patrimonial na doação das cotas societárias, o fisco realizou a reclassificação contábil da conta lucros a distribuir, registrado no passivo não circulante, por entender que não constituíam obrigação da empresa e, portanto, aí deveria integrar o patrimônio líquido e, consequentemente, registrou a base de cálculo do ITCMD declarado pelo autuado. E aí, para melhor contextualizar, é importante ressaltar que 40% das cotas da empresa Furlan Participações, que pertenciam ao senhor Zulmir e à senhora Natividade, que são os pais do autuado, né, arrolados, inclusive, como responsáveis tributários no auto de infração, foram doadas ao filho Adriano, ora autuado, e os outros 40% foram doados ao filho Alessandro, totalizando aí a doação de 80% das cotas da sociedade. As cotas foram doadas com cláusula de usufruto vitalício aos doadores, conforme aí o parágrafo 4º da cláusula 4ª da alteração contratual anexada nas folhas 1, 2, 3 dos autos, garantindo aí o uso, a administração e a participação dos lucros na proporção das cotas que detinham. À época da doação, em julho de 2020, a contabilidade da pessoa jurídica, ela retratava o patrimônio líquido de 77 milhões, apurado no balancete extraído da ECD, como confirmou o auditor fiscal, e foi sobre esse valor que foi calculado aí a base de cálculo do ITCMD recolhido pelos donatários. No relatório fiscal, o único motivo apresentado para acrescentar o valor da conta lucros a distribuir no patrimônio líquido para fins do lançamento é que, diferentemente do que foi constatado na conta de dividendos a distribuir, o volume das movimentações da conta de lucros a distribuir confirmava que não tinha sido pagos aos sócios no período de 2019 a 23 esses lucros, e por isso o montante contabilizado nessa conta, que representava 22 milhões, deveriam integrar aí a base de cálculo do ITCMD. Após analisar a defesa apresentada pelo autuado, a DTJ, ela acatou a demonstração de que não há fundamento para reclassificação contábil realizada pelo fisco, principalmente porque a disposição utilizada para sustentar a desconsideração da base de cálculo, que foi o artigo 84A da Lei 6.374 de 89, ela é uma transcrição do parágrafo único do artigo 116 do CTN, e aí que eu peço vênia para ler aqui rapidamente, que diz: a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. O julgador de primeira instância confirmou que na ADI 2446, o STF ele decidiu que o artigo 116, parágrafo único do CTN, ele é constitucional, mas ele possui eficácia contida, que significa que ele não pode ser aplicado diretamente sem a necessária edição de uma lei ordinária que regulamente os procedimentos para aplicação do dispositivo, o que não há. Então, a DTJ, ela reconhecendo o efeito vinculante dessa DI, ela julgou procedente a alegação do autuado e confirmou que era indevida e infundada a reclassificação contábil dos valores lançados na conta de lucros a distribuir. A decisão ela foi submetida ao recurso de ofício, agora analisado, e apesar de acertada a decisão de primeira instância, eu queria registrar aqui que as demais razões de impugnação, elas também são suficientes para afastar a autuação. Primeiro que não tem qualquer comprovação ou indício de conduta dissimulada. Muito pelo contrário, a contabilização dos lucros a distribuir no passivo não circulante, ela ocorreu muito antes da doação e em observância às normas contábeis registradas aí principalmente no CPC 25 e 26. Além disso, a acusação de falta de distribuições de valores substanciais aí do lucro contabilizado no passivo não circulante nos anos de 19 a 23 também não é fundamento para reclassificação fiscal, porque não há um prazo determinado na legislação para que esse pagamento dos lucros contabilizados nessa conta do passivo não circulante ocorra. Além disso, conforme aí demonstrou desde a defesa inicial, os lucros a distribuir, eles não são objetos da doação, ressaltando que não se trata de doação integral, mas com reserva de usufruto vitalício, de forma que mesmo após a doação, os lucros continuam a ser propriedade dos doadores, e na eventualidade desses valores serem posteriormente transferidos aos atuais donatários, aí sim haverá o fato gerador de TCMD, mas no presente momento os valores doados foram apenas as cotas, sem os lucros. Em recente decisão aí proferida pela segunda Câmara Julgadora, no auto de infração 5.024.708, foi dado provimento ao recurso ordinário apresentado pela contribuinte para cancelar a autuação fundada aí nas mesmas acusações, registradas nesse processo, nas razões de recorrer apresentadas pela representação fiscal nesse processo, né, ora em análise, há uma tentativa de afastar a aplicação dessa mesma conclusão proferida naquele processo, sob a alegação de que, naquele caso, houve distribuição dos lucros em períodos subsequentes à doação, que não teria ocorrido no caso em análise. Bom, primeiro, que na análise do acórdão, né, não há notícia de que houve essa distribuição da conta constante no passivo não circulante, que também foi reclassificada pelo fisco ao patrimônio líquido para fins de lançamento. Mas, de toda forma, o fundamento para cancelar aquele auto de infração não foi o fato de ter ocorrido a distribuição dos lucros posteriormente à doação, mas sim justamente o fato de inexistir aí fundamento para a reclassificação da contabilização realizadas pelos doadores e que ocorreram anteriormente à doação. No caso dos autos, essa contabilização ocorreu muito tempo aí antes da doação, e nesse caso paradigmático, não foi nem muito tempo antes, foi imediatamente aí a doação. No que diz respeito aos juros, né, a serem oportunamente distribuídos. E aí, é importante frisar que não há prazo para que essa distribuição seja efetivada. A mesma lógica dessa recente decisão proferida no auto de infração 5.024.708, ela deve ser aqui aplicada. Até porque o caso é idêntico ao analisado, né, e confirma a necessidade de ser mantida a decisão da DTJ, que atestou a inexistência de fundamentação para reclassificação fiscal levada a efeito pelo fisco. E, por fim, na remota hipótese de ser revertida aí a decisão da DTJ,
Deve ser enfrentada a impossibilidade de ser mantida a responsabilização solidária dos doadores, o senhor Zumiro e a senhora Natividade. Essas alegações de defesa elas não foram enfrentadas, né, em primeira instância, por ter sido superada aí diante do cancelamento do auto de infração. Mas é importante registrar que aí essa responsabilização de imediato ela não deve prosperar, já que não teve conduta dissimulada que sustentasse aí essa reclassificação contábil registrada pelo fisco. Além de inexistir aí fundamento legal para isso, conforme decidido pela DTJ. Em segundo, né, lugar, a responsabilização ela deve obedecer aí o benefício de ordem previsto no ordenamento jurídico, que significa que somente na eventualidade de não ser a obrigação honrada pelo donatário, poderia aí sim a cobrança recair sobre os doadores. E para finalizar, aí, reiterando todo o já exposto no mérito também para os responsáveis solidários, nos termos aí da contrarrazões ao recurso de ofício, requer que seja negado provimento ao recurso e mantida a decisão da DTJ. Eu agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Agradeço, doutora Renata, pela sustentação oral. Rapidamente, situação fática, né? É um caso de TCMD. Havia uma conta lucros a distribuir no passivo do contribuinte. O fisco entendeu que essa conta lucros a distribuir no passivo não poderia ficar de eterno nessa conta e entendeu por reclassificar essa conta de passivo no patrimônio líquido. Então, houve alteração do valor patrimonial e esse foi objeto da autuação. Então, passar para o meu voto. A decisão primeira instância julgou improcedente de autoinfração, razão da falta de regulamentação do parágrafo único do artigo 116 CTN, como consta do dispositivo da decisão. Não obstante o entendimento do julgador primeira instância, divirjo dele, não havendo caráter vinculante da ADI 2446 para a situação dos presentes autos. A ADI 2446 versou, e nesse sentido foi decidido, a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 116 CTN. A referida decisão não faz qualquer alusão da inconstitucionalidade ou ilegalidade do artigo 84, na verdade eu vou corrigir, 84A, da Lei 674, expondo apenas o que já está escrito no parágrafo único do artigo 116 do CTN. A norma geral estabelecida pelo CTN não impede a competência legislativa plena dos Estados, na ausência de lei federal sobre normas gerais, e nem exclui a competência suplementar dos Estados nos termos do parágrafo 2º e 3º do artigo 24 da Constituição Federal de 88. No caso de São Paulo, do Estado de São Paulo, ao artigo 84A da Lei 6374, válida, vigente e eficaz. A administração pública é submetida ao princípio da legalidade, ou seja, não pode afastar a aplicação das leis válidas, vigentes e eficazes, assim entendo que o afastamento do artigo 84A da Lei 6374, com fundamento em interpretação da ADI 2446, que não tratou sobre ele, não procede. No processo da ET 14, 41.012.41.0/2017, relator César Eduardo Temes Alar, foi exposto. O artigo 84A da Lei 674 não impõe nenhuma condição para a autoridade fiscal poder desconsiderar ato ou negócio jurídico com a finalidade de simular ao cliente flagelador. Está referido ao artigo em eficácia plena, podendo ser aplicado imediato, autorizando a cobrança do imposto tanto da recorrente quanto dos devedores solidários. O TOCIM, Tribunal de Impostos e Taxas, não é competente para discutir a inconstitucionalidade, ilegalidade ou suspensão da referida norma. Assim, reforma a decisão recorrida de modo a afastar o motivo acima exposto que fundamentou o cancelamento da autoinflação. Adicionalmente, observe que há contradição na referida decisão, pois a autoinflação foi julgada improcedente. No entanto, as folhas 299 foi consignado. Abre aspas, após o devido exame das alegações e respectivos documentos juntados nos autos, entendemos que o bem de lançamento de ofício deve ser mantido. No mais, o julgamento de primeira instância expõe entendimentos e informações sobre a base de cálculo do TCMD. No entanto, não vislumbra qualquer decisão sobre a matéria específica. Então, pelo exposto, conheço e dou provimento recurso de ofício, para que, afastada a razão acima descrito, que levou ao cancelamento do AIM, os autos retornem à primeira instância para que haja apreciação das demais matérias postas nas defesas apresentadas do autuado e dos responsáveis solidários. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção aqui de digitação.
Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Doutor Henrique? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo pelo voto de relatoria e também parabenizo a doutora Renata pela sustentação oral. Eu queria pedir autorização, senhor presidente, para apresentar uma preferência. Sim, fique à vontade, doutor Henrique, pode solicitar. Está concedido, doutor Henrique. Peço só alguns segundos para incluir o voto aqui para acompanhamento pelos colegas e já passou a leitura. Ok. Muito bem, eu incluí a preferência nesse momento, apenas para pontuar um posicionamento meu em relação a essas matérias. Adoto o bem elaborado relatório produzido pelo ilustre juiz relator, Dr. Inácio Kazuo Yokoyama, a quem rendo minhas sinceras homenagens. Apresento o presente voto de preferência para, respeitosamente, divergir da conclusão que chegou o ilustre juiz relator, no sentido de dar provimento ao recurso de ofício e reformar a decisão de primeira instância, determinando o retorno dos autos para julgamento das demais razões apresentadas pelas partes em sede de impugnação. Do modo como vejo, a decisão de primeira instância não merece... Perdão. A decisão de primeira instância não merece reparos no ponto em que considerou inaplicável o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, ponto esse central para o cancelamento da exigência, e por conseguinte não merece provimento o recurso de ofício. Como bem destacado no voto de relatoria, eu transcrevo aqui o item 1 do voto de relatoria, que foi lido há pouco, então não vou realizar a leitura novamente, e vou ao item 5 do meu voto. Interessante notar, por relevante, que quanto à base de cálculo utilizada pelo contribuinte para apuração e pagamento do ITCMD, consta análise do nobre julgador de piso, as folhas 301, no seguinte sentido. Inicialmente, não há como rebater a acusação do contribuinte de que o parágrafo 3º do artigo 14 da 10.705 admite que o doador use o respectivo valor patrimonial contábil da ação, cota, participação ou qualquer título representativo do capital social que não seja objeto de negociação ou não tiver sido negociado nos últimos 180 dias como base de cálculo do ITCMD. A regra está no texto da lei do ITCMD e é válida, vigente e eficaz, restaria assim ao julgador, no âmbito administrativo, tão somente aplicá-la. Agora, no item 6 do meu voto. Também explicitou o nobre julgador que a autoridade fiscal realizou reclassificação contábil a fim de encontrar a base de cálculo que considerou mais adequada ao caso concreto. O item 19 da decisão recorrida diz isso claramente, né? Em outro viés, o auditor fiscal entende que a reclassificação que promoveu não representa arbitramento, apenas ajuste contábil corretivo, indispensável à apuração fidedigna da base do ITCMD, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º da 10.705 de 2000 e do artigo 110 do CTN. Ademais, reclassificações contábeis pelo fisco encontrariam respaldo no parágrafo único do artigo 116 do CTN, que autoriza a desconsideração de registros formais que distorçam a substância econômica dos fatos. Item 7 do meu voto. De fato, consta do relatório circunstanciado, mais especificamente as folhas 7, a seguinte informação. Eu transcrevo aqui a manifestação do auditor fiscal, em que ele diz:
Além do embasamento contábil, a reclassificação aqui promovida encontra respaldo jurídico no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, o qual dispõe que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Regulado em São Paulo pelos artigos 84A da Lei 6374 de 89 e 31A da 10705 de 2000. Tal previsão legitima a atuação fiscal no sentido de requalificar contabilmente os aportes feitos, de modo a refletir a verdadeira substância econômica da operação e evitar a subavaliação indevida da base de cálculo do ITCMD. Vou ao item 8 do meu voto. Do modo como vejo, o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, em que pese ter sido declarado constitucional pelo STF, ADI 2446, sofre de ineficácia técnica, ou seja, pende de regulamentação, e por isso não é auto-aplicável. O dispositivo tem a seguinte redação, e aí eu já li o dispositivo em questão, o parágrafo único do 116. O artigo 84A da Lei 6374 de 89 não se afigura como a regulamentação exigida pelo dispositivo do Código Tributário Nacional. Referido artigo da Lei Paulista não prescreve procedimentos necessários à eficácia do parágrafo único do artigo 116 do CTN. Se não, vejamos, e aí eu transcrevo 84A, que é uma cópia do parágrafo único do 116, menos o que está no finalzinho ali após a vírgula. Como é possível observar, há apenas uma repetição do conteúdo do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional no artigo 84A da Lei 6374 de 89, e o fato de o legislador ordinário paulista repetir o conteúdo legal a ser regulamentado não serve de regulamentação. Além disso, o artigo 84A da Lei 6374 de 89 está inserido na legislação do ICMS e não do ITCMD, não sendo aplicável ao caso concreto, nem mesmo pela previsão, por exemplo, do artigo 23, parágrafo 2º da 10705, que costuma ser usado como fundamento para essa aplicabilidade, que diz: apurada qualquer infração à legislação do imposto instituído por esta lei, que no caso é o ITCMD, será lavrado auto de infração em imposição de multa, e o parágrafo 2º diz: aplica-se no que couber ao procedimento decorrente de autuação e imposição de multa a disciplina processual estabelecida para o ICMS. O dispositivo transcrito somente aplica ao ITCMD as normas referentes ao processo administrativo do ICMS, e não apenas, e apenas após a lavratura do AIM, né? Porque ele fala, aplica-se no que couber ao procedimento decorrente de autuação e imposição de multa. Não havendo autorização para desconsideração de atos ou negócios jurídicos em matéria de TCMD antes da apropriada regulamentação do parágrafo único do artigo 116 do CTN. O mesmo se diga em relação ao artigo 31A da 10705 de 2000, que foi utilizado aqui pelo auditor fiscal, que diz: o procedimento administrativo de consulta sobre a interpretação e aplicação da legislação tributária do imposto instituído por essa lei, né, o TCMD, no que couber, observará no que couber as normas pertinentes ao ICMS. Vê-se que se trata de dispositivo apenas aplicável a procedimentos de consulta sobre interpretação e aplicação da lei tributária, não servindo também como a regulamentação exigida pela parte final do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Como a reclassificação contábil realizada neste caso concreto é central para a constituição do crédito tributário, andou bem a decisão recorrida ao determinar o cancelamento do AIM por ausência de norma regulamentar válida que sustente a desconsideração dos atos praticados pelo contribuinte. Então, diante do exposto, pedindo vênias para divergir do voto de relatoria, conheço do recurso de ofício, mas a ele nego o provimento, mantendo a decisão recorrida e cancelando a AIM 50564821. É como voto, senhor presidente. Agradeço, doutor Henrique. Em razão da preferência do doutor Henrique, vou pedir uma licença para fazer uma pequena preferência, fazer um complemento no meu voto. Só um momento.
Eu regi minha preferência. Eu pedi licença, sempre fico em dúvida se o voto anterior dado tem que ser repetido ou não. Então, na verdade, repeti meu voto anterior. Então, o que eu acrescentei foi o item 3 do meu voto. Digo o seguinte: em tempo de fato, o artigo 84-A da MM 74 refere ao ICMS. No entanto, como expresso pelo auditor fiscal atuante, o artigo 31-A da Lei 10.705 dispõe que. Aí é uma diferença de interpretação minha em relação ao doutor Henrique. O procedimento administrativo de aplicação da legislação tributária do imposto instituído por essa lei observaram que couber as normas pertinentes do imposto de operações relativas à circulação de mercadorias e sua prestação de serviço. Então, é uma interpretação diferente que eu faço do doutor Henrique. Digo ainda, o artigo 84-A é norma complementar à Lei 10.705, sendo aplicável. Ademais, o fisco pode apurar e retificar a base de cálculo do imposto, como prevê o parágrafo 2º do artigo 147 do CTI. Diz o seguinte: os erros contidos pela declaração e apuráveis pelo seu exame são retificados de ofício pela autoridade administrativa que competir a revisão daquela. O artigo 148 do CTI estabelece que, quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor do bem ou preço de bens, direitos, serviços ou ato jurídico contra a lançadora, mediante processo regular, arbitrar aquele valor ou preço, sempre que for omisso ou não mereçam fé as declarações e esclarecimentos prestados. O STJ, voto vencedor do ministro Marco Aurélio Bellis, exposto. Nesse sentido, o artigo 148 do CTN, norma geral, atinente ao lançamento tributário de observância obrigatória pelos entes públicos políticos, a qual dispõe sobre o modo como a autoridade fazenda deve proceder para visibilizar o lançamento tributário, no específico os casos em que as declarações pedidas pelo contribuinte são omissas ou não menos são fé, para fim de ser identificado o valor venal do bem, base de cálculo tributo em questão. Assim, se adentrar o mérito da correção base de cálculo elegida pelo fisco, entende que a legislação tributária permite que o fisco revise e apure a base de cálculo do imposto quando entender que a declaração prestada pelo contribuinte não mereça fé, desde que expõe os motivos para tanto, como consideratório circunstanciado for a 5 a 25, de modo a possibilitar o contraditório e ampla defesa. Então, destaque, mantenha meu voto. Os votos são registrados, o processo está em discussão. Não, Licença, presidente. Em primeiro lugar, parabenizo pelo voto, também parabenizo a doutora Renata pela sustentação oral. E, em primeiro lugar, eu também ia, num primeiro momento, pedir vistas do processo para melhor analisar esse tema e essa questão de direito aí que estamos em debate. E o doutor Henrique veio e já fez, se antecipou e fez esse brilhante trabalho, e acho que conseguiu exaurir ali o que eu colocaria e levantaria de estudo sobre a matéria, principalmente pontuando ali uma questão chave, que é exatamente a aplicabilidade do artigo 84, né, que tinha sido mencionado pelo doutor presidente no voto, que diz que ele trata com relação à legislação vigente, válida e eficaz do ICMS, né, e não do ITCMD, que seria aplicável aqui no caso Intela, e aí faltaria que congelou a doutora Sulamita. realmente isso, ambos os votos, né? E... Oi, Não, não, tá me é que ouvindo? deu uma falha na comunicação. Tá, agora tá melhor? Tá melhor, tá Tô? melhor. Sim. Então, eu parabenizo ambos os votos, mas vou acompanhar, peço licença, né, do outro presidente para acompanhar o voto do doutor Henrique, que acho que bem esclareceu ali a questão e com quem eu convirjo ali do entendimento, compartilho do mesmo entendimento. Agradeço, doutora Sulamita. Processo ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Iniciar a votação, uma votação dividida, prevaleceu meu voto.
Então, doutora Renata, os votos retornam à primeira instância para análise do mérito das demais questões das defesas do contribuinte e dos responsáveis solidários. Obrigado pela presença, bom dia. Obrigada, senhor presidente, agradeço a todos e uma ótima sessão. Obrigado. Só um momento que o sistema está um pouco lento. Passar então para o processo de Stefano Gutierrez Oliveira, recurso de ofício, relatora a doutora Sulamita. Não há protesto por sustentação oral. Presidente, eu peço licença para poder abertura para a possibilidade de registro do voto. Já é possível, doutora Sulamita. Tá. Estou registrando. O voto já está registrado para que todos possam acompanhá-lo. Vou fazer um breve resumo do relato, porque aqui não temos nem divergência mais em debate. Então, aqui trata de um auto de infração, onde o contribuinte foi autuado por ter recebido bens imóveis em doação de seus genitores, residentes e domiciliados no exterior, no Reino Unido. Porém, já há um mandado de segurança, né, transitado em julgado, em favor do contribuinte, declarando a inexigibilidade do tributo na doação de bens recebidos de seus genitores. A decisão de primeira instância cancelou o auto de infração, com base nas informações do mandado de segurança, e foi interposto automaticamente o recurso de ofício. E o parecer da douta representação fiscal opina pelo não provimento do recurso. Então, vou passar a leitura breve dos dois parágrafos aqui do voto. Conforme relatado a Lures, não há mais controvérsia nesse feito, tendo a douta representação fiscal em seu parecer opinado pela manutenção da decisão e cancelamento da exigência fiscal, uma vez que a inexigibilidade do referido imposto já foi decidida em favor do recorrido em decisão transitada em julgado nos autos do mandado de segurança número tal e ratificado pela PGE em diligência as folhas 337 desses autos. Então, aqui também é um ponto-chave que, quando foi distribuído o recurso de ofício, foi convertido, feito em diligência, para que a PGE também apontasse o trânsito em julgado, que foi confirmado. Assim, a manutenção da R-decisão é a medida que se impõe. Pelo exposto, conheço do recurso de ofício e a ele nego provimento para manter a decisão de primeira instância por seus próprios fundamentos, a fim de que o AIN seja cancelado em sua integralidade. É como voto e respeitosamente submeto aos meus pares. Agradeço, doutora Sulamita. O voto está registrado. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Doutor Samuel? Vou iniciar a votação. Iniciar a votação, o recurso de ofício da Cefaz no processo Stefano Gutierrez Oliveira foi conhecido e não provido.
Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Então podemos encerrar esse julgamento desta primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 24 de fevereiro de 2026. Agradeço a presença de todos e pedir após o voto encerrar a gravação.